Olá. A saúde é uma das principais preocupações dos brasileiros, mas mesmo havendo grande interesse sobre o assunto, ter acesso às informações sobre o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, nem sempre é tarefa fácil. Até mesmo os gestores do sistema, sejam públicos ou privados, passam por isso. O Ministério da Saúde sabe disso e tem criado ferramentas para tornar mais acessíveis os dados sobre o setor. Para explicar como as pessoas podem superar esses obstáculos, está aqui conosco o Virgínio Vieira Oliveira, coordenador-geral de disseminação de informações em saúde do DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. Bom, aqui conosco o colega Nelson Oliveira, da Agência Senado. Obrigado pela presença, Nelson. Virgínio, obrigado pela sua presença no programa. Obrigado, Silvio. Obrigado, Nelson. E como a gente vai falar de dados do SUS, né, que é uma coisa que o DataSUS cuida, a gente já vai começar mostrando o tamanho do problema, né? Verdade. O SUS em números, 57,4 bilhões de orçamento, que é um orçamento gigantesco realmente, né, ainda que todos digam que precisa de mais, 6.300 hospitais, 300 mil leitos hospitalares, 43 mil unidades básicas de saúde. Tem mais informação na próxima arte. Em termos de profissionais, 215 mil médicos, 165 mil dentistas, 261 mil enfermeiros. Quer dizer, realmente é um negócio gigantesco, né, Virgínio? De fato, é um mundo muito significativo na área da saúde que a gente tem essa missão. Olha aqui, procedimentos ambulatoriais, 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano, 1,4 bilhão de consultas médicas, 11,5 milhões de internações. Eu acho que ainda temos mais uma informação aqui para vocês. Procedimentos oncológicos, né, que é tratamento de câncer, 19 milhões, transplantes anuais, 19 mil transplantes anuais dentro do sistema do SUS e cirurgias cardíacas, 236 mil. Se os espectadores, você também observaram, eu coloquei o SUS em números 2014, a nossa produção, e realmente esses dados são de 2014, a gente até poderia recorrer à assessoria de imprensa do Ministério ou do DataSUS, que são competentes para nos fornecer informações mais novas. Mas eu pedi à produção que procurasse os dados, e os dados mais recentes que eles conseguiram encontrar de maneira fácil e acessível, que seria como um cidadão comum, são de 4, 5 anos atrás. Exato. Né? A que você atribui isso? Você acha que ainda precisa melhorar muito essa acessibilidade dos dados do SUS para a população? De fato, Silvio, isso é um desafio que a gente vem buscando sempre aprimorar a cada momento. Os bancos de dados e as informações que são custodiadas pelo DataSUS, elas vêm de diversas fontes, né? Ambulatoriais, hospitalares. Desde quando o cidadão nasce, né, já começa a ter um acompanhamento na hora em que ele está tendo o seu primeiro momento. A primeira vacinação é um outro momento em que ele já está tendo também aquele acompanhamento e informações estão sendo captadas. A partir daí ele vai para a unidade básica de saúde, ele começa, se for uma mulher, a ter, por exemplo, um acompanhamento de um pré-natal. Enfim, ele vai, ao longo do tempo, ele vai tendo várias informações monitoradas e captadas. Cada vez que ele passa em algum tipo de atendimento básico de saúde ou hospitalar, ele leva um tempo para que essas informações sejam coletadas. Daí você colocou que as informações mais consolidadas, elas levam de fato esse tempo. Algumas são instantâneas, algumas levam pouco tempo, semanas, e quando o cidadão, por exemplo, ele vai a óbito, no final também essa informação é captada no sistema, e aí já leva um prazo maior, às vezes de 1 a 2 anos, para que isso seja consolidado no sistema. Porque dependendo da forma como ele foi a óbito, às vezes tem um crime que tem que ser investigado, tem uma parte do legista que tem que fazer aquela identificação, e isso tem toda uma parte legal que demora essa informação de fato, ela ser precisa e entrar no banco de dados. Tudo isso para consolidar de várias fontes, levam às vezes esse tempo e por isso a gente tem informações com um certo delay, né, com um certo atraso. Mas, de uma forma geral, as informações que são disponibilizadas e necessárias para os gestores tomarem decisões, essas sim são muito rapidamente coletadas e disseminadas. E são um produto de grande preocupação do DataSUS, em particular da área que eu coordeno, que é a disseminação de informações, de estar provendo ferramentas, né, e formas de cruzar essas informações, manipular essas informações para que os gestores possam tomar boas decisões, para que os pesquisadores possam evoluir os seus trabalhos, enfim, para que o cidadão também ele possa acompanhar os programas e ações do SUS, que é o nosso principal objetivo também. E você pode ter uma transparência através de ferramentas que a gente já vai falar, onde você busca ali com precisão o orçamento que foi investido em cada tipo de procedimento. Então, não só
para o município, para o estado, aquele hospital, aquela unidade de saúde, que depois vai ter o ressarcimento do SUS, mas também o cidadão pode acompanhar aquela evolução e fiscalizar também. É uma forma também de transparência. E em que medida que, fora as questões técnicas, de aprimoramento técnico, né, em que medida que uma cultura política arraigada, né, de fechamento de informações ao cidadão, que eventualmente com a informação na mão pode fazer mais cobranças ao setor público, em que medida que isso tem afetado a evolução desse sistema em direção a uma maior transparência? Eu te diria que isso afeta pouco nesse diapasão. Por quê? Desde a década de 90, uma das principais preocupações é você estar provendo ferramentas para estar manipulando e estar tratando essas informações. As informações, elas são, em última análise, coletadas, como eu falei, à medida que o cidadão está seguindo. E isso, seguindo ou na unidade básica de saúde, ou na unidade hospitalar, ou numa vacinação, como eu coloquei. Então, essas informações não tem como você deixar de dar transparência, porque elas estão ali, elas são coletadas, elas têm vários tipos de motivações para você acessá-la. Desde o ressarcimento, por exemplo, para que o Sistema Básico de Saúde ele possa ter na unidade o ressarcimento dos procedimentos efetuados pelo SUS, ele precisa tratar e buscar essa informação. Isso já é um motivador, porque o dinheiro vai ter que ser repassado. Nesse momento, essa informação já ficou transparente. Às vezes, ela não é tão amigável, mas ela é muito transparente. E esse é o nosso desafio, torná-la cada vez mais amigável. Na década de 90, a gente colocou ferramentas já buscando isso, que é o TabWin, TabNet, que nós vamos falar um pouco sobre ele, que foi nesse sentido. As informações, elas eram ainda muito desagregadas, porque você tinha informação, como eu falei, de um banco, do outro banco. E para cruzar isso e ter uma visibilidade maior, começava a ter uma certa especialização, e essa era a dificuldade. Você precisava ter algum tipo de formação para buscar isso. O TabWin, que foi a primeira busca nesse sentido, ele trouxe essa facilidade. O pesquisador, ainda com algum nível de especialização, mas ele já conseguia trazer essa ferramenta, conseguia exportar esses dados, inclusive dados regionais, não necessariamente imprescindíveis para serem transmitidos para o Ministério da Saúde, mas que ali ele conseguia ter uma visão mais focada do bairro, do cidadão, para o agente comunitário de saúde, algo importante para ele. Essa base de dados local poderia ser conjugada com a base de dados custodiada pelo Ministério da Saúde, no DataSUS, e aí ele fazer uma exportação para uma planilha, por exemplo, no Excel que usamos hoje, naquela época tinha outras planilhas. Isso tomou gosto, o cidadão e as pessoas começaram a usar, os pesquisadores começaram a usar, isso se disseminou muito fortemente e buscando melhorar essa forma amigável, como eu falei, surgiu o TabNet, que aí já na internet você conseguia fazer esse cruzamento de informações, manipular e trazer os dados gráficos até de sazonalidade, a vacinação como estava sendo acontecido naquele local, não só dados financeiros. Então, com isso, a especialização diminuiu, né? Você melhorou a forma mais amigável de tratar isso, digamos assim. Então, você já consegue hoje ter, desde final da década de 90, essa forma de utilizar e manipular esses dados. O DataSUS foi criado, então, para controlar e processar todas essas informações, né? Ele já tem, quer dizer, parece que em 1991 o DataSUS começou a ser criado, né, nesse sentido, 3 anos apenas depois da Constituição que implantou o SUS, né? Então, o SUS, desde o início, sentiu a necessidade de ter um controle maior de todos esses números, essas estatísticas, porque envolve muito dinheiro e, claro, a saúde das pessoas, é isso? É nesse sentido, sim, Silvio. Inclusive, eu diria que o DataSUS ele custodia, de fato, as informações, né? O controle é feito pelos órgãos de controle, as informações têm os seus gestores das pontas municipais. O DataSUS toma conta dessas bases de dados. A nossa missão é essa, é garantir a custódia dessas informações e garantir a transparência, a visibilidade, a disseminação dessas informações. Isso tudo é feito através da ação conjunta do governo federal, do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, né, e das secretarias municipais de saúde, através da CIT, do Comitê Tripartite. Então, o DataSUS ele tem essa missão, né, de estar dando essa transparência, dando essa forma do cidadão utilizar, e aí vem o Cartão Nacional de Saúde, que foi uma busca nesse sentido também, de ter
o cidadão uma forma melhor de se identificar e a base de dados está mais concisa para isso, a gente vem buscando sempre melhorar essa interação e a integração com outros órgãos de controle, também buscando sempre aprimorar o sistema e melhorar a informação. Assim, os acessos a números confiáveis é uma coisa essencial para o trabalho do cidadão, né? Essas bases de dados que vocês administram, elas têm algum tipo de controle mais rigoroso? Sim, recorrentemente a gente... Desculpe, só para interromper, porque eu pergunto isso porque são dezenas de milhares de procedimentos diários, às vezes, e assim, privados e públicos, e municipais, estaduais e federais. Então, realmente, para você controlar tudo isso e a fidelidade dessa informação deve ser um desafio, né? O desafio, como eu te falei, o DataSUS ele custodia as informações. Nossa maior missão é garantir que a informação ela esteja de forma adequada, de forma segura, e que a gente possa transmitir essas informações, disseminar essas informações de forma também adequada. Nem sempre você pode disseminar uma informação sensível de uma determinada doença para um pesquisador, por exemplo, mas você tem que disseminar que aquela doença esteve presente em uma determinada área para que ações de políticas de saúde possam ser tomadas. Então, esse é um desafio, né? Você fazer tratamento dessas informações da forma mais adequada possível, sem identificar o cidadão quando assim quando assim deve ser feito. O controle dessas informações, sim, é uma missão recorrente, que a gente está sempre preocupado com isso. Temos órgãos que estão buscando garantir a confiabilidade do dado. Evidentemente, a gestão da informação, ela não é do DataSUS, ela é do gestor, né? Cada ponta, cada secretaria é responsável pela fidedignidade daquela informação, por aquela informação estar sendo colocada de forma correta, adequada e certa na base de dados. Então, cada órgão, cada nível de esfera de governo, ela se preocupa com isso nas suas secretarias estaduais municipais e, evidentemente, no Ministério da Saúde também. Então, isso é a filosofia, como eu falei, tripartite de gestão. Eu gostaria de saber quanto custa esse sistema, se o valor investido é o suficiente e se a tecnologia, os processos, eles estão de acordo com exigências internacionais, por exemplo, de informações a nível da OMS, da Organização Mundial de Saúde, se o Brasil está fornecendo esses dados, vamos dizer assim, com o apuro que essas organizações exigem. Falar do número é um desafio, né? Você me coloca... como ele falou, é um número que são números grandiosos que estão sempre numa dinâmica. A ordem de grandeza, você viu aqui, de cada sistema e da forma como ela é colocada. Então, não teria um número agora para te colocar, porque se eu fosse apostar, eu ia errar nesse momento e iria mudar logo em seguida. Mas são valores sempre vultuosos para a gente conseguir estar montando e tomando conta de todo esse sistema de saúde a nível Brasil, né? Aliás, o SUS no mundo é o case de sucesso do mundo, é o SUS no Brasil. Sim, a transparência ela é sempre dada, perseguida, né, buscada e disseminada através das formas que a gente busca, não só na internet, como através dos órgãos de controle, os órgãos mundiais de saúde, através da interação com o Ministério da Saúde. Aí não é a minha área, eu estaria avançando num pedaço que não domino, mas que, sim, não tenha dúvida que eles buscam estar sempre sintonizados com toda a filosofia de interação mundial. Inclusive, temos intercâmbios. Recentemente, tivemos uma conversa com outras secretarias de outros países. Eu participei há 2 meses atrás de um intercâmbio com o governo britânico, por exemplo. Eles estavam trazendo informações da área de saúde deles, estavam muito interessados da forma como o SUS também fazia essa disseminação de informação e como nós trabalhávamos. Então, o intercâmbio entre o Ministério da Saúde ele é muito forte, existe, não é, evidentemente, inclusive a criação do SUS, mas acho que eu dei uma A criação do SUS foi até um pouco inspirada no modelo de saúde britânico, sim, né? Então, nós temos uma afinidade, né?
É verdade. Muito grande. Né? Vamos falar um pouco agora do trabalho prático do DataSUS mesmo. Vocês produzem, por exemplo, soluções, softwares, programas, aplicativos, justamente para disponibilizar melhor essas informações. Isso vale tanto para prefeituras e estados, por exemplo, que certamente são clientes seus também, nesse tipo de soluções, né? Mas principalmente, quer dizer, como você já citou, pesquisadores, gestores e agora o grande público. Isso. Tem uma ferramenta em especial que você acha que vai dar um ganho grande nesse acesso à informação, né? Sim, Silvio, com certeza. Ele, como eu falei, a evolução do TabNet e do TabWin, ela foi buscando sempre aproximar do público e trazer mais informações. Inclusive, as próprias secretarias estaduais faziam o seu próprio TabNet, digamos assim. A gente tinha o seu programinha lá, né? O nosso programa é aberto, a gente fornece o código-fonte, a gente fornece um pacote, né, de informações e a própria secretaria ela baixa e instala no seu servidor e aí ela consegue cruzar informações também, que são custodiadas pelo DataSUS, mas, como eu falei, informações locais. Lembra que lá atrás eu tinha comentado sobre isso? Sim. Mas de uma forma na web. Então, isso já foi uma evolução grande. A tendência agora é o aplicativo, né? Então, a gente está buscando, de uma forma mais amigável, levar para o cidadão uma forma de ele acessar suas informações e acompanhar também a sua aquisição de remédios na farmácia popular, por exemplo, a parte de vacinação. Então, ele tem um aplicativo chamado, vou mostrar para vocês aqui no celular, bacana, chamado Meu DigiSUS. Esse aplicativo chamado Meu DigiSUS. Você vai encontrá-lo tanto lá na sua Apple Store. Empresta o telefone aqui que eu mostro para os espectadores enquanto você continua explicando. Então, esse é um aplicativo onde você vai colocar o seu CPF ou o número do seu cartão nacional de saúde, a sua senha, e você vai ter acesso à forma digital do seu cartão e ali todas as informações que estão relacionadas à sua vida dentro do SUS. Está disponível para Já está Android, disponível iOS? Nas duas lojas, já está disponível, você pode baixar, entrar. Existem alguns requisitos de segurança quando você faz o primeiro acesso. Se você já fez alguma forma de acesso, é muito rápido, você já vai colocar, o e-mail já está cadastrado, vai colocar o seu CPF ou o seu número de cartão de saúde, a senha e vai acessar. Se for o primeiro acesso, por uma questão de segurança, ele vai te fazer algumas perguntas, como todo aplicativo faz. Claro. E se você nunca acessou, nunca teve algum contato digital, ele vai pedir por segurança para você ir na unidade básica de saúde para cadastrar o seu e-mail. E aí você registra lá e aí você vai navegar. Então, nós pensamos também nessa parte de segurança e fazer que fosse ágil e seguro ao mesmo tempo. Aqui você consegue acompanhar, a ideia é evoluir nesse aplicativo. As diversas bases que eu falei no início do programa vão estar sendo custodiadas lá no DataSUS e aqui você consegue acessar. O que estiver do cidadão vinculado a ele, como eu coloquei, a parte de acompanhamento de prontuário, a parte de medicamentos, ele consegue, inclusive, fazer uma auditoria do que ele está consumindo. Porque se ele olhar ali e ver que tem um medicamento que ele não consumiu, nunca usou, ele pode já ser um agente fiscalizador. Ou ver se de fato aquilo está sendo de acordo com o que ele está pegando, aquele diabetes ou hipertenso. Então, isso já é uma coisa muito importante nesse momento que nós estamos indo nessa linha, buscando, como eu falei no início, sempre estar mais perto do cidadão, estar mais perto das informações, da transparência. É uma ferramenta diferente um pouco do TabNet, do TabWin, que nós vamos mostrar agora. Vamos mostrar agora que busca mais uma visão para o pesquisador e para o gestor público. Então, a pessoa digita datasus.saude.gov.br. Exato. Vai nessa aba Acesso à Informação, Informações de Saúde, que é o TabNet, e aí a gente sugeriu aqui que ele começasse pelo tutorial. Né? Isso é importantíssimo, importantíssimo, né? Vamos começar pelo começo, né, Nelson? Pelo manual. E o que esse manual vai esclarecer a pessoa que acessar a página do DataSUS? Ele já dá para você, de uma forma cadenciada, passo a passo, como você achar as principais informações. Como eu falei lá, apesar de estar amigável, mas já é especializado. São informações que você vai buscar financeiras, informações sazonais de saúde que estão acontecendo. Estatísticas. Então, muitas vezes são buscadas pelos gestores públicos locais. Então, para você ter uma facilidade de saber o passo a passo e já o cidadão também poder... Ele pode também fazer isso na casa dele, se ele quiser. Ele vai ver tranquilamente, sem nenhum problema. Então, o manual, de fato, ele te dá esse tutorial, ele te dá um passo a passo e te mostra como navegar
da melhor forma. A partir daí, na segunda, terceira vez, já entra no sangue. Você, nós literalmente colocamos inclusive consegue. aqui na tela para as pessoas verem, datasus.gov.br. E se tiver qualquer dúvida, pode ligar, pode mandar um e-mail, né, para dides.atende@datasus.gov.br. Exatamente. Estaremos à disposição para esclarecer o que for necessário. Eu queria agora perguntar a respeito dessas novas demandas que existem na área de segurança pública, de maior fidedignidade com relação, por exemplo, casos de feminicídio. Muitas vezes a vítima entra na unidade de saúde, não se sabe exatamente o que aconteceu. Como é que vocês estão lidando com essas novas situações? Como eu te falei, a curaça dessas informações, né, primeiro, porque nós custodiamos a informação. Ela na ponta é que ela é tratada e aí sim ela é classificada de acordo com o critério daquele profissional de saúde que lá o recebeu. E às vezes tem, como eu falei, um crime associado e também tem a parte de segurança pública que você está colocando. E aí tem toda uma navegação, uma tramitação dessas informações, não só na esfera de saúde, né? O que a gente faz, mais uma vez, é dar essa informação para os gestores, para os profissionais de saúde e para quem toma essas decisões, para que possa ter essa visibilidade e poder tomar decisões em função disso. Buscamos sempre estar melhorando a forma de disseminação. A classificação da informação já não é uma atribuição nossa, como eu falei, a gente custodia ela, mas é preocupação, e eu tenho acompanhado isso também, cada vez mais, que essas classificações possam ser melhor adequadas. Hoje, por exemplo, a gente passa, inclusive, por uma fase de melhoria e desburocratização dessa forma de trazer informação. Existe no Brasil agora a política de e-saúde, que foi instituída pela Instituição Normativa 5, de 25 de agosto de 2016, agora 25 de agosto, está fazendo 2 anos, que busca uma política de saúde adequada e formas de transparência para o cidadão. Por exemplo, o conjunto mínimo de dados. O conjunto mínimo de dados é uma forma nova de captar essas informações mais concisa. Traduzindo, nós tínhamos muitos formulários. Você que chegava na unidade de saúde, você tinha que preencher várias coisas, o profissional de saúde, vários formulários. E aí, porque cada tipo de sistema ele tem uma forma de captação de informações e de dados. Hoje nós estamos diminuindo a quantidade de formulários, por isso conjunto mínimo de dados, a forma mínima que a gente tem de trazer isso, e aí adequando os sistemas para que eles se tornem mais eficientes, né? Mais fidedignos. Mais ágeis. Mais ágeis, né? Às vezes você tem uma duplicidade de informação. Lá atrás você ia em uma unidade básica de saúde, cadastrava o seu dado, às vezes você ia em outra cidade, num intervalo de tempo pequeno, por alguma razão, e cadastrava de novo você em outra unidade. Aí a nossa base de dados tinha você 2 vezes. Uma das nossas missões, lá na parte de controle, como eu tinha colocado antes, de melhoria, é fazer o que nós chamamos de higienização da base de dados. Né? O que é isso? É buscar informações do sexo, do gênero, no caso, né? Da data de nascimento, nome da mãe, e aí tentar identificar que aquela pessoa está de fato em duplicidade, e aí melhorar essa informação e dar uma informação única. Existe um outro sistema no DataSUS chamado VinculaSUS, que ele trabalha também na disseminação da informação, naquilo que eu comentei de você dar informação para alguns órgãos de controle ou órgãos judiciais, mas que você não pode identificar o cidadão, você não pode expô-lo que ele tem uma determinada doença. Então, a gente faz essa descaracterização, essa mistura dos dados para dar a informação pertinente e necessária. Os dados não saem assim, personalizados, né? Nesse caso, não. Existem situações em que há necessidade, se for uma demanda judicial que peça, de fato, a ordem do juiz tem que ser cumprida e a gente vai fazer da forma adequada. Mas existem outros momentos em que a gente precisa dar informação para algum tipo de pesquisador e aí a gente tem que fazer essa descaracterização dos dados para que ele não identifique pessoas que venham a sofrer algum tipo de controvérsia, enfim, com essa situação. Então, é essa forma constante e incessante que a gente vem buscando sempre de trazer novas tecnologias, novas formas de abordagem, nesse sentido de estar sintonizado com as políticas de saúde atuais, como é o e-saúde, e com a forma moderna de trabalhar de TI, né, de informática, de informação.
Virgínio, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa, também do colega Nelson Oliveira, da Agência Senado, e dizer aos nossos ouvintes que, além da ferramenta criada pelo SUS, você também pode acessar no portal da Transparência do Governo Federal várias informações sobre a questão da área de saúde. É portaldatransparencia.gov.br. Para rever, baixar ou assistir esse programa, acesse o site senado.leg.br/TV ou então o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário crítico ou sugestão, ligue grátis para 0800 61 2211. Obrigado mais uma vez pela companhia e até o próximo Cidadania.